Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade de Jacareí. Intenções para a Santa Missa. Pelos devotos de Santa Rita de Cássia, pelas vítimas da pandemia coronavírus, por todos os enfermos, pelas almas do purgatório, pelo aniversário de Ruth Cavaleiro, Isabela Bustamante, pelas intenções que cada um que acompanha essa celebração tem em seu coração. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, ao quarto dia da novena de Santa Rita de Cássia. O tema central deste ano é evangelização, identidade e pastoral constrói nossa missão. Hoje iremos refletir sobre o mundo de hoje está vivendo a individualidade. Então, estejamos com nossa fé em constante atuação para que nosso Senhor manifeste seu amor em todos que seguem seus ensinamentos. Com muita alegria e gratidão, recebemos o Padre Messias e a equipe de celebração para participar conosco esta Santa Eucaristia. Iniciemos cantando. Uma vida de fé e beleza, cujo exemplo devemos seguir. Teve nela já desde criança o desejo de a Cristo seguir. No entanto, por ser filha única e não deixar os seus pais sozinhos, dedicou-se pois a amar-los, definindo assim seu caminho. Santa Rita nos fraterniza em toda a missa bandeira. Seja pois nossa divisa, ó Santa Rita padroeira. Santa Rita nos fraterniza em toda a mesma bandeira. Seja pois nossa divisa, ó Santa Rita padroeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos, aos poucos que estão aqui na igreja de Santa Rita, no Campo Grande, né? Já estava com saudades de todos vocês. Espero na próxima vez voltarem em tempos melhores, né? Mas como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças a Deus, né? De todas as circunstâncias da nossa vida, nós temos algo a aprender, que não podemos nos cansar de fazer o bem, aconteça o que acontecer. Então eu sou o Padre Messias, pároco da paróquia Santa Cecília, melhor padre daquela paróquia, o único também, né? E acolho cada um de vocês no coração de Deus, nesta Eucaristia, a mais perfeita oração, porque nós apresentamos ao Pai a oferta perfeita. Então nós queremos colocar na presença de Deus também todo esse nosso desejo de evangelização. Nós estamos passando por uma experiência única na história e nós estamos reaprendendo rapidamente a fazer um monte de coisa, ou aprendendo a fazer coisas novas,
e tem tudo a ver com o propósito desta novena, né? Que a gente não pode se acomodar, mas temos que nos adaptar às novas realidades para que a palavra de Deus possa ser anunciada a todos os cantos do mundo. Então agora vamos pedir a Deus a graça de que nós saibamos acolher a mensagem que essas circunstâncias nos trazem. Peçamos também a intercessão de Santa Rita para que ela nos ajude a compreender a vontade de Deus. E agora vamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas e principalmente pela nossa cegueira espiritual que nos impede de ouvir a voz de Deus em nossos corações. Cantemos pedindo perdão. Todo misericordioso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E vamos glorificar a Deus cantando o hino de louvor. Yeah.
Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Oremos. Além das intenções aqui apresentadas, pelos aniversariantes Ruth Avaleiro, Isabelle Bustamante, também por todos os enfermos, as vítimas que estão se tratando da pandemia, e também por todas as intenções que vocês estão apresentando por meio das redes sociais aqui da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo, em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolherá a palavra de Deus, e enviaram lá Pedro e João. Chegaram ali, oraram pelos habitantes da Samaria, para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinha recebido o batismo em nome do Senhor. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito, e proclame o louvor do vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos ao seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Enxutemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder.
a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Leitura da carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos para dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós.
Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. então, para nos situarmos na reflexão de hoje, tema de hoje: Igreja, Sacramento Universal da Salvação. Nós estamos vivendo na liturgia um tempo muito bonito, que fala do nascimento da Igreja e do seu florescimento, da sua expansão, né? Aqui no Evangelho, Jesus está preparando a Igreja para que ela possa conhecer o Espírito Santo. É como se fosse um advento para a vinda do Espírito Santo, esse advento preparado pelo próprio Jesus, né? Então é algo muito bonito. A Igreja, o povo de Deus, se preparou muito tempo para a vinda de Jesus, o advento de Jesus, e Jesus faz essa preparação, esse advento para a vinda do Espírito Santo, para que a Igreja pudesse aprender qual era a vontade de Deus. Da mesma forma que nós estamos passando por um tempo de aprendizado, a Igreja também passou por esse tempo de aprendizado. Nós observamos que, olhando para a história da Igreja, nos primeiros 5, 6 anos, os cristãos ficaram em Jerusalém. Eles pensavam que era para anunciar o Evangelho apenas ali para os judeus, mas foi por causa de uma adversidade, por causa de uma grande perseguição, que os cristãos no início da Igreja tomaram consciência que o projeto de Deus, que a vontade de Deus era bem maior do que eles imaginavam. Então foram os cristãos de origem grega, né, que aconteceram algumas divergências, porque eles tinham um pensamento bem mais aberto em relação ao mundo também, que deveria ser evangelizado, e estavam mais desligados das tradições judaicas. E assim eles foram expulsos, e enquanto iam na sua fuga, eles anunciavam o Evangelho. Morreu Estevão, né, um dos diáconos da igreja, e Filipe saiu anunciando o Evangelho. E como a igreja foi percebendo que o Espírito Santo estava dando a direção, foi por causa também dos prodígios que aconteciam nessas missões, né? Muitos prodígios também, muitas libertações da presença do inimigo, e também, como diz o texto de Atos dos Apóstolos, uma alegria indescritível que começou a fazer parte da vida daquelas comunidades que recebiam a palavra, eram batizados. Tanto é que depois João e Pedro foram para confirmar esses batizados. Então esse texto também é um dos textos que fundamenta o sacramento da crisma na igreja. Eles foram batizados e depois eles foram confirmados, e assim acontece até hoje na igreja. O bispo não consegue estar muito nas paróquias, mas principalmente no sacramento da crisma, ele vem confirmar os cristãos, e também através dessa confirmação, dessa presença do bispo, vai preservando a unidade na igreja, tão importante para realizarmos a nossa missão. E é importante observar também que quando Jesus está para partir, né, quando está para se aproxima da sua paixão e morte,
ele vai preparando a igreja, né, para que eles pudessem superar os medos. Jesus falava da sua morte e eles ficavam desolados cada vez que Jesus falava. Então Jesus prometeu que enviaria o Paráclito, o advogado, o defensor, e que eles não ficariam órfãos. E foi justamente o que aconteceu na vida da igreja. À medida que a igreja foi conhecendo a pessoa do Espírito Santo, e às vezes a gente fala do Espírito Santo como se fosse, um ser distante, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e diz a palavra que ele mora em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo deve ser visto com essa proximidade. O Espírito Santo mora em nós, o Espírito Santo ora em nós. Então o Espírito Santo é muito mais próximo de nós do que nós poderíamos imaginar. E também o Espírito Santo, ele vai doando os dons para a igreja. Nós recebemos os dons do Espírito Santo na nossa crisma, mas também temos os carismas mais diversos para que a igreja possa cumprir a sua missão. Então, outra imagem muito bonita do Espírito Santo é a do Paráclito, ou do advogado, aquele que se coloca do nosso lado, Então essa imagem do advogado, ela é pouco jurídica, mas é importante a gente observar. Tem um texto do Antigo Testamento que mostra a função de um Paráclito, Aquele caso onde Susana foi acusada, ela não quis ceder aos homens que queriam abusar dela, etc e tal, e eles caluniaram Susana, e aí apareceu, ela estava para ser morta, condenada, e apareceu Daniel, e se colocou do lado dela, e defendeu a causa dela, salvou a vida dela. Assim também é o Paráclito, assim também é o Espírito Santo. Enquanto o inimigo de Deus vive nos acusando diante de Deus, o Paráclito é o nosso defensor. E à medida que nós vamos nos aproximando do Espírito Santo, muitas coisas começam a acontecer na nossa vida. Uma delas é a nossa consolação. Quantas tribulações a igreja enfrentou no início, quantas tribulações a igreja enfrenta hoje, Mas quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, ele vem nos consolando e também ele vem nos dando criatividade, sabedoria para evangelizar. Então vejam que quando nós somos consolados pelo Espírito Santo, nós também nos tornamos capazes de consolar os nossos irmãos, mesmo no meio das tribulações. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 11: até agora sofremos fome, sede e nudez, somos maltratados e andamos errantes, estamos cansados de trabalhar com nossas mãos, somos insultados e no entanto abençoamos, somos perseguidos e enfrentamos, somos caluniados e confortamos. Então vejam que essa realidade existe até hoje, A gente observa aí, diante dessa pandemia, quanta preocupação na maior parte das pessoas, todos de máscara, todo mundo usando álcool gel, tanta proteção, tanta preocupação, mas mesmo assim, quantas pessoas, quantos cristãos estão consolando os outros? Olha, na nossa paróquia, aqui também, tantas outras paróquias, quanta gente arrecadando alimentos para os pobres. Estamos preocupados? Sim, mas estamos também procurando consolar, confortar outras pessoas. Outros estão fazendo máscaras, como a Caritas aqui da nossa diocese. Então não é porque estejamos preocupados que nós vamos ficar de braços cruzados
esperando as coisas acontecerem. Nós, a exemplo do apóstolo Paulo, como diz, ainda assim podemos consolar. E quando nós somos consolados por Deus, Ele vai preservando essa serenidade para a evangelização. Então vejam que Pedro nos ensina, né, que mesmo quando as pessoas nos perseguirem, se nós mantivermos a nossa calma, a nossa suavidade e a nossa santidade, a crítica das pessoas, elas não nos atingem, né? Elas não nos derrubam. Olha, vejam quantas pessoas criticam o Papa, etc, né? Tanta coisa. Mas depois as pessoas verem todo o bem que ele faz, todo o cuidado, essas críticas, né, caem todas por terra. Assim também, quando se critica uma pessoa santa, né, a gente já desconfia de quem está criticando. Então a força nossa é a integridade, a suavidade. E também Pedro vai nos mostrando a importância do conhecimento, aprender a dar as razões da nossa fé. E é isso que nós estamos procurando como igreja, aprender através desse tema, desse cuidado da igreja com a evangelização. Vejam que no início da igreja, eles nem pensavam inicialmente em evangelizar os pagãos. Aonde que os cristãos iam anunciar o evangelho? Nas sinagogas. Eles eram judeus, tinham se convertido e iam primeiro nas sinagogas. E eles nem pensavam que os pagãos seriam a maior parte dos cristãos depois. Vejam, os judeus comparado com todo mundo, eles não tinham alcance do tamanho da missão que Deus tinha confiado a eles. Então eles tiveram que reaprender. Quando começaram a anunciar o evangelho, depois foram percebendo que os pagãos estavam acolhendo, e eles tiveram que mudar os seus planos. E é interessante que nessa reflexão das diretrizes gerais de ação evangelizadora, fala que a igreja tem que reaprender a evangelizar no meio urbano. E a igreja começou, né, a sua expansão nas cidades. A cidade de Antioquia, de onde saiu a grande missão da igreja, era a terceira cidade mais populosa do Império Romano. Na época tinha 500 mil de habitantes, né, um pouco menor que São José dos Campos, mas era uma grande metrópole. Então a igreja começou a partir das grandes cidades. O alvo, né, da missão do apóstolo Paulo era chegar em Roma, e como de fato chegou. E dali a igreja se expandiu pelo mundo. E depois a igreja foi, né, se tornando mais adaptada ao ambiente rural. E agora a igreja está tendo que se readaptar ao ambiente urbano. Grande parte da população, a maioria, está no ambiente urbano, e nós precisamos reaprender como é difícil evangelizar, por exemplo, nos condomínios, né? Esses lugares onde não se pode ter uma presença mais forte da igreja. Então nós temos que reaprender como evangelizar os jovens, como atingir os jovens. Então vejam que o Espírito Santo, ele, quando nós recorremos a ele vai nos dando criatividade. Esses tempos atrás, o Papa Bento XVI dizia: nós temos que evangelizar um continente digital. E logo depois do início da pandemia, a gente começou a fazer as transmissões, e aí depois eu fui dar uma olhada, né? Falei, vamos ver como é que as outras paróquias estão se saindo aí, né? Como é que está acontecendo? Aí comecei a procurar, achei a Santíssima Trindade, achei um monte. Dali a pouco eu passei um padre celebrando em espanhol, dali a pouco outro em inglês, outro em francês. Aí eu falei, olha só, em tão pouco tempo nós tivemos que aprender a lidar com essa tecnologia. E aí eu dizia lá na Santa Cecília, a quantidade de conteúdos cristãos evangélicos
houve um verdadeiro contágio, uma verdadeira viralização no sentido positivo do Evangelho para o mundo inteiro. Jesus disse que até Ele voltar, todos os confins da terra teriam que conhecer a sua palavra. Eu estou acreditando que através desses meios, esse contágio vai atingir o mundo inteiro, e nós assim estaremos de uma forma que nem esperávamos, cumprindo essa vontade de Jesus. Quantas pessoas que estão recebendo a palavra de Deus, e nós talvez nem estávamos nos dando conta do alcance destes meios de comunicação. Precisou acontecer, uma pandemia, como na época dos primeiros cristãos aconteceu aquela grande perseguição, para que eles soubessem que deveriam ir mais longe do que eles estavam pensando em ir. Então nós estamos olhando para as diretrizes gerais da ação evangelizadora, e aqui diz que a igreja é sacramento universal da salvação. Então a gente observa que a igreja, ela tem que ser esse sinal. Diz o Papa Francisco que todo cristão, ele deve ser um oásis da misericórdia de Deus. Depois ele usa aquela imagem que a igreja deve ser um hospital de campanha. E o que é um hospital de campanha? É aquele hospital, agora nós estamos aí verificando por meio dessa pandemia, esses hospitais que se montam rapidamente para socorrer os feridos de guerra e agora os feridos da pandemia. A igreja deve ser uma igreja samaritana, deve ser uma igreja como se fosse uma barca para acolher os refugiados. Então a gente olha para a história do nosso país, também da nossa cidade, quanta presença da igreja. Esses dias fui celebrar uma missa na Santa Casa, aqui, 170 anos ou um pouco mais, aqui em Jacareí, e a gente sabe que teve um padre ali que ajudou a iniciar essa obra, que até hoje atende muita gente. Um colégio agrícola, parece que foi um cônego, que iniciou o colégio, o Hospital São Francisco, os cristãos também, Frei Vitório, o Lar Frederico Zanam, há mais de 40 anos. Então vejam quanta coisa boa a igreja já fez lá em São José, os hospitais das irmãs. E assim a igreja é sinal de salvação nas obras que ela faz, mas também no sentido espiritual, porque todas as pessoas que serão salvas, elas serão salvas por meio de Jesus, mesmo aqueles que não conhecem Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus, que culpa elas têm, mas elas alcançarão a salvação também por meio de Jesus. Diz que a Lumen Gentium, que é o documento do Concílio Vaticano II, que fala da luz dos povos, aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua igreja, procuram contudo a Deus com o coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade, manifestada pela sua consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Então vejam, que a salvação de Jesus, ela vai muito além da própria igreja. É claro que se alguém conhece a Jesus, conhece a igreja e sabe da verdade da palavra e se afasta, então ele está se afastando da salvação. Mas aqueles que não conhecem, sem culpa, eles também poderão alcançar a salvação. Então a igreja, ela deve ser sempre um sinal da bondade, da misericórdia de Deus, e revelar esse desejo da universalidade. A palavra católica é universal. A gente observa que a igreja reza não somente por nós católicos, mas reza pelo mundo inteiro. E cada vez mais a igreja, ela precisa ser esse sinal da graça de Deus, através do seu testemunho. Quando nós vivemos bem
o Evangelho, então as outras pessoas naturalmente buscam essa proximidade. Todos aqueles que são da verdade ouvem a voz de Jesus. Então nós precisamos agora nos reinventar. Esse documento que inspirou aí a nossa novena, ele foi feito uma vez, depois foi refeito, a base do documento, os estudos, e na terceira vez é que ele foi aprovado, porque muitas vezes a nossa evangelização ela não consegue atingir as pessoas. Às vezes a linguagem é muito difícil, que os leigos não conseguem compreender. Então é importante que a nossa evangelização ela também possa ser algo compreensível, algo que as pessoas possam com facilidade colocar em prática, né? A gente precisa compreender também as mudanças das novas gerações, agora com essa pandemia, quantas crianças estão aí fazendo formação através as escolas, através das videoconferências, mas também a igreja está aprendendo a utilizar esses meios. Então vejam que através do nosso testemunho e também da nossa criatividade, nós vamos encontrando a forma correta de evangelizar as novas gerações. Esse é o grande desafio, né? E a gente precisa também aproveitar as experiências bem-sucedidas. Lá na nossa paróquia, a gente, no CPP, toda reunião a gente aproveita, né, uma experiência bem-sucedida. Lá no seu setor, quais os setores que estão tendo êxito na missão? O que vocês estão fazendo? E aí a gente aproveita aquela experiência e compartilha com as outras pessoas. Essa catequista, né, está conseguindo atingir o seu objetivo, está conseguindo transmitir bem o Evangelho para as crianças, a doutrina. Então vamos aprender, vamos ter humildade de aprender as obras bem-sucedidas da igreja, e assim nós vamos aperfeiçoando a nossa evangelização, né? Alguns que conseguem trabalhar bem aí na pastoral urbana dos edifícios, vamos aprender com eles. Hoje em dia, através das redes sociais, a gente consegue aprender tantas coisas. Às vezes uma experiência realizada lá em outra parte do país ou em outros países, e a gente tira proveito. Então nós precisamos nos reinventar, como aconteceu no início da igreja. E é claro, não somente confiando na nossa própria capacidade, mas principalmente pedindo a graça do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo faz uma pergunta muito interessante na sua conversão. Ele fica meio perdido, porque achava que estava fazendo a vontade de Deus e não estava. E depois Jesus fala com ele e ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? E a partir daí ele começou a acertar a sua missão. Então nós também devemos fazer essa pergunta: Senhor, o que devemos fazer? E a direção que Ele nos der, nós teremos êxito. Mas é claro que ninguém vai conseguir isso sem oração. Nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus através da oração. Às vezes nem é coisa muito complicada que vai dar um bom resultado. Às vezes a gente pensa em tanta coisa e às vezes é uma coisa muito simples, mas nós temos que estar atentos para que a igreja seja de fato este sacramento universal da salvação. Amém. E agora vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora vamos apresentar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, através da oração da comunidade. Pela fidelidade dos bispos que confirmam a fé na Igreja, pelos presbíteros que apacentam os fiéis e pelos diáconos que exercem a caridade, rezemos. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Pela perseverança dos fiéis que anunciam Jesus Cristo, pelos que foram batizados na Páscoa e pelos que vão ser confirmados nestes tempos, rezemos. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Pelo comprometimento dos que proclamam a palavra, pelos servem ao altar e pelos que louvam ao Senhor, rezemos. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem da razão da sua esperança, e por esta comunidade que adora seguir a Cristo, rezemos. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Mostrai aos povos que todo mundo a necessidade de exercitar a fé através da caridade, principalmente neste momento de pandemia, onde devemos auxiliar os mais necessitados, como parte da missão de anunciar Cristo, rezemos. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Pai, são estes os pedidos que vos apresentamos, aqueles na caixa de intenções e aqueles que estão no coração de cada um de nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ser o teu seguidor e te dar
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, e conhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Santíssima Trindade, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Cecília, Santa Rita de Cássia e todos os santos, e não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo César, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial as vítimas da pandemia e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e nos mandou rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E procissão vão receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo, batido por ti, assim isso em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus.
nome de Jesus no seu coração. Vá agradecendo a Deus por tudo que Ele é na sua vida, por tudo aquilo que Ele faz. Vá dando graças ao Senhor nesta hora, nesta ação de graças. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então vamos agora rezar a oração de Santa Rita. Excelsa protetora, ó gloriosa Santa Rita de Cássia, remédio para todas as aflições, baixai sobre os meus padecimentos o vosso olhar pleno de misericórdia, em honra do sacratíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do espinho que tivestes na fronte e da chaga que nela pacientemente sofrestes, com o mais humilde recolhimento, rogo-vos interceder por mim junto de vosso divino esposo, para que me seja dada a graça que nesta angústia vos imploro. Então, no instante de silêncio, vamos pedir a graça, principalmente para as nossas famílias, sabendo que Santa Rita é uma grande protetora das famílias. Milagrosa Santa Rita de Cássia, rogai por mim, favorecei minha súplica, vós que resolveis todas as dificuldades e sois a santa advogada dos impossíveis, que por vossas sublimes virtudes tudo conseguis em nosso benefício. Descei um olhar generoso a esta aflita criatura que recolhe vossa piedade. Ajudai-nos a patrocinar a nossa causa, dai-nos remédio e amparo nas nossas aflições. Socorrei-nos e defendei-nos em todos os perigos da nossa alma e do nosso corpo. Amém. Então agora temos alguns avisos. Boa noite a todos que nos seguem pelas redes sociais da nossa paróquia. Nós temos alguns avisos aqui da nossa comunidade. Em primeiro lugar, a gente quer falar sobre as doações do dízimo. Então, você que tem doação, dízimo, doações para fazer, você pode trazer aqui na igreja até às 19 horas. Então, nós abrimos a igreja às 18h30. Vocês podem trazer até às 19 horas, que nós vamos fazer chegar a sua doação até a nossa secretaria paroquial. Então, seja uma oferta, seja o seu dízimo, a sua carteirinha do dízimo, pode trazer que a coordenação da comunidade fará chegar até a nossa secretaria. Também eu queria lembrar vocês que vocês podem fazer doações através do PicPay. O QR Code da nossa paróquia tem lá na abertura da página do Facebook da paróquia. Nós temos um QR Code. Então nós temos um tutorial para que você possa fazer essa doação. Então você pode abrir a página da paróquia, você pode apontar a câmera do celular e aí tem todo um tutorial lá para você poder fazer a sua oferta, dízimo e a sua oferta espontânea. Por último, a gente agradece, Padre Messias, muito obrigado mais uma vez pelo carinho que o senhor tem pela nossa comunidade, pela nossa paróquia.
Que Deus sempre abençoe o senhor ricamente e que o senhor sempre tenha no seu coração a certeza da proteção de Santa Rita e que Santa Cecília seja sempre aquela que inspire as mais lindas canções no seu coração. Muito obrigado. Então, agradeço a Deus, né, a oportunidade de estar rezando com vocês. A semana passada foi no Jardim do Vale, depois de tanta promessa não cumprida, né, graças a Deus consegui celebrar. E aqui também fiquei muito feliz de reencontrar, embora estejam poucos aqui, mas é sempre uma bênção a gente encontrar pessoas de fé. Aconteça o que acontecer, nós temos que estar fortes na esperança, unidos a Deus, unidos também como irmãos, e é na fraternidade, na solidariedade que nós vamos vencer todas as batalhas que nós tivermos que enfrentar. Então vamos pedir também a proteção de Maria, né, nessa novena de Santa Rita, também pedir a proteção de Maria para todas as nossas famílias. Então pense na pessoa da sua família que mais precisa da proteção, seja enfermidade, sejam pessoas que precisam de conversão, né? Vamos rezar também pelo Padre Di, pelo Padre Cadu, né? Pelos diáconos, todos que estão aí à frente da paróquia, para que tenham sabedoria para conduzir a obra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Então agora vamos receber a bênção que vem de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Por intercessão de Santa Cecília, Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa semana a todos, boa novena e festa, e de em paz. E o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tchau.